Fala pessoal, tá aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Jordan Henderson, né? O Henderson é um dos jogadores, né, que, vou ser bem sincero, que eu não gostava. Por um bom tempo achei ele um jogador sem calibre para jogar no Liverpool, né? Por mais que o Liverpool não vivesse exatamente um grande momento, durante grande parte da carreira dele, né, no time vermelho de Liverpool, eu nunca vi ele exatamente como um jogador que tecnicamente me saltasse os olhos ou que tivesse alguma outra característica interessante a ponto de ser destaque, ser importante para uma equipe do tamanho do Liverpool, uma das maiores equipes de futebol mundial, enfim. E eu vou dizer, né, ser bem sincero, que ele mudou minha opinião, principalmente nesse ano que passou, né, de 2019, né, e eu vou desenvolver um pouquinho melhor isso aqui, né. Nesse ano de 2019, mas principalmente agora nessa primeira metade de 19 e 20, né, como ele vem sendo um dos principais jogadores do Liverpool, não só pelo fator psicológico, né, é o capitão da equipe, né, fator psicológico motivacional mesmo, como também a questão técnica e tática, né. Na minha opinião, ele se tornou um dos jogadores mais interessantes de se assistir, né, porque ele consegue desempenhar várias funções dentro de campo, numa partida, né, sem precisar mudar esquema tático nem nada, assim, funções dentro de campo, né, ele faz umas 2 ou 3 funções, né, dentro de um jogo só, dependendo do que a partida pede. Enfim, vamos desenvolver um pouquinho mais sobre isso. Tá, é só uma introdução, né? O Henderson, ele é da base do Sunderland, né, do lado do nordeste da Inglaterra. É um time bem tradicional também, o maior rival do Newcastle. E ele chega ao Liverpool em 2011. E assim, para ser bem sincero, eu não lembro exatamente, precisamente, de quando ele chegou ao Liverpool. Mas, assim, passando 1 ou 2 temporadas, sempre se falou que ele seria o sucessor do Gerrard. Óbvio, ele não chega com o status de ser um jogador que se mostrava com a capacidade técnica de ser um jogador extremamente relevante para a história do Liverpool. Ele não chega com esse status, isso também é demais, é exagero. O torcedor do Liverpool sabe exatamente que ele não chegou com esse patamar, né, com esse tamanho. Ele chega para ser o sucessor do Gerrard no sentido de ocupar a função que o Gerrard ocupava. Óbvio, para ser um jogador importante, tecnicamente interessante, uma das maiores equipes de futebol, óbvio que substituir um dos maiores ídolos da história de um time é muito complexo. Né? Não se esperava que ele fosse do tamanho do Gerrard, e tecnicamente como o Gerrard foi, né? Mas se esperava que ele ocupasse a função que o Gerrard ocupava. Essa que era a expectativa sobre ele. E venhamos e convenhamos, durante praticamente todas as temporadas em que o Henderson passou no Liverpool, ele nunca conseguiu ser esse cara. Ele nunca conseguiu ser um jogador seguro o suficiente para você olhar e falar: esse cara tem futuro no Liverpool. Esse é um dos principais jogadores do Liverpool nos próximos anos, porque ele chega bem jovem. Ele é um jogador jovem, ele deve ter o quê? Ele não deve ter nem 30 anos, ele deve ter, sei lá, uns 29 anos no máximo. Deve ter, eu acho que ele tem uns 29 anos, por aí. Ele é mais velho, eu acho que ele é mais novo que o Lallana, pra você ter uma ideia, né? Então ainda tem alguns bons anos de carreira, ainda mais pensando na função que ele ocupa e como fisicamente ele é um jogador interessante. Mas enfim, nunca deu a entender de que seria um grande referência técnica, um dos grandes jogadores da história do Liverpool. Por isso que eu sempre tive um pé atrás com ele, sempre achei que ele fosse um jogador, talvez dispensável fosse um pouco demais a palavra, mas um jogador que tá ali no clube, se reconhece a importância do jogador que se entrega, mas que tecnicamente nunca vai saltar os olhos, nunca vai ser um jogador tecnicamente importante para a equipe, né? Só que isso muda, né? Com a chegada do Klopp passa a mudar, mas isso se intensifica a mudança, principalmente a partir de 2019, no ano passado. E já, mesmo assim, no período do Klopp, ele já foi preterido em diversos momentos por Henry Cavill, por Milner, né? Já se chegou a escalar Milner, Chamberlain e Wijnaldum, né? Henry Cavill, Chamberlain e Wijnaldum, Henry Cavill, Milner e Wijnaldum, ou Henry Cavill, Milner e Chamberlain, enfim, ele já foi preterido em diversos momentos com o Jürgen Klopp. Inclusive na grande temporada de virada do Liverpool, que foi 17-18. Ele tem alguns momentos como titular, né, fazer parte da rodagem do trio de meio-campistas por dentro do Jürgen Klopp, mas ele não chega a ser um jogador tão importante assim, né, um jogador essencial para a equipe não, nunca chegou nesse patamar técnico, por mais que fosse um jogador respeitado pela torcida, pela característica dele de liderança, né, mas isso muda no ano de 2019, né, aliás, para a temporada 18-19, né, para ser mais preciso. Chega o Keita chega ao time, chega o Fabinho. Naquele momento, e depois da lesão do Chamberlain, e o Milner não sendo mais exatamente um jogador com a capacidade para jogar todos os jogos, o Henderson teria naturalmente que ser mais utilizado. Ele passa a jogar ali na dele como o primeiro homem de meio campo. Fica ali. E já dá para se ver alguns sinais de que ele poderia se tornar um jogador mais interessante, vai ganhando confiança, mas ainda nada de saltar os olhos.
Quando o Fabinho entra na equipe, a impressão foi, bom, agora que o Fabinho tá ganhando minutos, vem sendo titular em mais jogos e jogando muito bem, o Fabinho, talvez o melhor primeiro volante desse campeonato, né? Que ele se machucou ali no iniciozinho de dezembro. E o Rodri também vem fazendo ótima temporada, mas pela solidez do Liverpool, eu diria que o Fabinho é o melhor primeiro homem de meio campo do campeonato inglês. E naquele momento, né, 18-19, né, o Fabinho ainda não tinha esse status, mas enfim, já era um jogador consolidado no Liverpool, né, durante a temporada 18-19 foi crescendo como principal homem de meio campo, como primeiro homem de meio campo titular da equipe do Liverpool. A impressão era que, bom, se o Fabinho está ocupando o primeiro homem, o Wijnaldum pela esquerda, o Henderson muito provavelmente vai ser deixado de lado, não tem sentido ele jogar. E aí que entra a grande reviravolta um pouco demais, mas a grande uma relativamente grande virada na carreira do Henderson. Ele passa a ser importante como um meio-campista pela direita nesse trio. E num funcionamento tático muito interessante que ele amadureceu nesse ano inteiro de 2019, né? Que inclui a segunda metade de 18-19, com o título de Champions League, arrancada impressionante, né? Que resultou ali na terceira melhor pontuação da história de um time na Premier League, na melhor pontuação de um vice-campeão, e nessa agora primeira metade de 19-20 com 13 pontos à frente do vice-líder, um time que caminha passos largos para ser campeão da Premier League. E esse período, esse ano intenso de 2019 para o Liverpool, também foi muito interessante para o Henderson, que passa a ser um jogador essencial, né? Assim, então vamos lá. Quais são as características que a gente pode dizer, características interessantes do Henderson até aqui? Era um jogador com boa qualidade de passe? Sim, com boa qualidade de passe. Tecnicamente não era exatamente brilhante, mas quando entrava, conseguia ali fazer o seu arroz com feijão, por mais que não saltasse os olhos em nenhum momento, né? E não fosse exatamente confiável para jogos maiores, jogos onde o fator técnico em alguns momentos fosse mais importante. Não era tecnicamente fraco, mas não saltava os olhos, a ponto de ser um jogador essencial para uma equipe de primeira linha da Europa. Agora, acima de tudo, é um jogador muito intenso. É um jogador que corre o jogo todo, é um jogador que briga, né, que grita, que chama os seus companheiros. Enfim, são as características interessantes do Jordan Henderson. E se a gente fala nesse ano de 2019, ele cresce como um meio-campista pela direita, e isso tem muito mérito do Klopp, né, porque hoje parece até algo simples de se falar, mas ninguém pensa nisso num primeiro momento. E o Klopp pensou, por isso que ele é um dos geniais aí da sua geração. Se o Salah faz o papel de centralizar, isso se intensifica principalmente em 18-19, né? O papel de fazer o movimento da direita para dentro, em diversos momentos agindo como atacante. O crescimento do Alexander-Arnold tecnicamente, de confiança, como um dos melhores laterais direitos, se não o melhor lateral direito do futebol mundial, mas sem atacar como um ponta. O Arnold, o estilo de jogo dos laterais do Liverpool, assim, começa com essas bolas esticadas, né? Mas o Arnold não é exatamente um jogador para levar a bola para a linha de fundo, né? Aquele lateral que toca e passa, como o Angelino, por exemplo, como o Jordi Alba. Esse não é o estilo do Alexander-Arnold. O Arnold é um jogador de construção, de passe para dentro da área, de iniciar jogadas com velocidade, mas não necessariamente fazer jogadas de linha de fundo. Essa não é a dele. Então, naturalmente, um espaço sobraria ali, porque o Arnold não faz o corredor e o Salah centraliza. Quem é o jogador que pode ocupar essa faixa? É o Henderson. E isso em 18-19 foi muito interessante ver como ele passa a ser um jogador importante para ocupar aquele corredor, né? Em outros momentos, se o Arnold sobe e você tem o Liverpool um pouco mais com dificuldade de sair jogando, num time que congestiona a faixa central, por exemplo, o Henderson passa a jogar como lateral pela direita. Então o Alexander-Arnold ultrapassa a linha de meio campo, o Henderson sobe para jogar como lateral direito, ou para iniciar jogadas, mais vezes para reiniciar jogadas quando a bola é recuperada, né? Ou para cobrir aquele lado ali defensivamente, né? Então ele é um jogador que, assim, mudou minha opinião sobre ele. Tecnicamente, ele é um jogador talvez mais frágil do Liverpool. Sim, ele não é exatamente aquele tipo de meio-campista que a gente valoriza aqui no Brasil, né? Que é o cara com cintura, que parte para cima da marcação, que vai pedalar, que vai trocar bola de pé, que tem a qualidade no drible, o equilíbrio, a agilidade. Não é isso. Henderson nunca foi isso, nunca se propôs a ser isso. Só que o crescimento dele no ano de 2019 foi algo simplesmente incrível. E nos jogos recentes, na ausência do Fabinho, ele vem jogando como o primeiro homem de meio campo. E aí junta tudo, né? A capacidade de intensidade, a capacidade técnica, que por mais que não seja exatamente brilhante, ele, com a confiança, esse fator tende a aumentar. Então hoje, tecnicamente é um jogador muito mais confiável, jogando como primeiro homem, isso ficou bem evidente, né? Para receber
combater, fazer o lançamento, por exemplo, que ele dá. Pra quem dá, se não me engano, pro Mané na final do Mundial de Clubes foi um absurdo, né? E várias outras bolas, jogo contra o Sheffield United, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida. Até num contexto um pouco diferente, porque o Liverpool, naquele jogo, foi praticamente dominante, né? Mas talvez em jogos mais complicados, até chegou um período, num momento contra o Flamengo, que o Flamengo consegue meramente disputar a bola no meio campo, que foi interessante ver como ele era um jogador lúcido, e o tempo todo para receber, levantar a cabeça e enfiar a bola para os jogadores à frente. As passes em profundidade, jogando como primeiro homem. E nas partidas de Premier League também, vem sendo muito importante nesse sentido. Amadurecendo na função que no primeiro momento era dele, era o que se esperava dele, e que, venhamos e convenhamos, durante todo o tempo que ele passou no Liverpool, nunca demonstrou ser capaz de desempenhar. E nesses últimos jogos, com a ausência do Fabinho, o crescimento de confiança e de fato sendo um jogador agora muito mais enturmado, não sei a palavra, mas muito mais coeso, que faz muito mais parte de uma engrenagem bem montada do Liverpool, as características interessantes dele se sobressaíram. Né? Óbvio também que a lesão do Chamberlain na temporada 17-18 contribuíram com que ele ganhasse espaço no time titular para a temporada 18-19. Né? O Keita também demorando a se adaptar, o próprio Fabinho, talvez fizessem com que ele tivesse ganhado mais espaço dentro de campo, né? E naturalmente fosse ganhando mais confiança e tal. Óbvio, tem uma série de variáveis, mas o jogador fez por onde. E hoje é muito difícil imaginar o Liverpool jogando sem o Henderson. Então, se a gente pensa no ano de 2019, é um jogador que cresce tecnicamente, cresce em confiança, muito intenso, passa a ocupar uma função que ninguém imaginaria que ele ocupasse, a do jogador do fôlego pelo lado direito, né? Pensando no espaço deixado, né, tanto para o Alexander-Arnold como o Salah naquele corredor, né? O gol contra o Manchester City, por exemplo, agora em 19-20, o gol em Anfield é um gol justamente nesse sentido. Ele vai dar combate na ponta pela direita e cruza para o Mané acabar finalizando e fazer o terceiro gol do Liverpool. Né? Então é um jogador que cresce nesse sentido, taticamente, tecnicamente agora está muito confiante, muito difícil imaginar ele fora. E agora, né, nesse período de ausência do Fabinho, quando ele foi chamado para fazer exatamente a função que era de se esperar dele, que sempre se esperou dele, toda a carreira dele do Liverpool, toda a carreira dele de categoria de base, função de primeiro homem do meio campo, ele vem desempenhando muito bem, ele vem entregando muito bem, vai ser um jogador essencial, um dos principais jogadores desse último mês de dezembro da Premier League. Óbvio, né, tem o Alexander-Arnold crescendo absurdo, os meses de dezembro o Alexander-Arnold foi absurdo, o Salah também, né, o próprio Mané, que é um dos principais jogadores da Premier League. Mas hoje é muito difícil imaginar um Liverpool sem Henderson. Isso, claro, passa não só pelo crescimento do jogador, né, tecnicamente, taticamente, questão da confiança, a intensidade física, como também do Klopp, de no primeiro momento permitir que um jogador de uma característica X fosse fazer um movimento de jogo, né, e isso, com o passar dos jogos, isso vai aumentando o repertório dele dentro das partidas, jogar com o meio campista pela direita que busca a linha de fundo, o cara da distribuição, lateral direito. Então tem o mérito do Klopp, mas tem o mérito do próprio jogador, que sempre foi um jogador que nunca desiste, né, que a torcida adora, muito intenso, de a capacidade física de chamar o time, de gritar, de discutir com o árbitro, de chamar a torcida, enfim, é um jogador que consegue reunir várias características, na minha opinião, é o típico jogador que o inglês gosta, né, e eu acho que isso é muito interessante, né, o Henderson pra mim hoje é um dos jogadores mais interessantes a se ver, e é impossível imaginar o Liverpool do Klopp sem esse jogador, tá? Então é isso, comentem aí embaixo sua opinião, tá? É isso, espero que tenham gostado.